Vamos a pensarmos sobre a temática de hoje. Nos foi pedido que fizéssemos uma reflexão sobre o objetivo da encarnação, que está na segunda parte de O Livro dos Espíritos, no capítulo 2. E a gente vai tentar cobrir aí um conjunto bastante grande de perguntas, da 132 até a 146A, passando pelo objetivo da encarnação e sobre a alma. Aliás, um capítulo riquíssimo para a nossa reflexão, para os nossos estudos. Então, esse é o nosso ponto de partida. Bom, como complementação, eu sugeriria para a nossa reflexão o livro O Céu e o Inferno, o capítulo 1, quando ele fala sobre o receio da morte. A gente vai começar por aqui, inclusive. E a outra reflexão está na Gênese, num capítulo bastante primoroso em termos de reflexões, que talvez eu não chegue nem a perpassar com muitos detalhes aqui, mas quando Kardec pergunta no Livro dos Espíritos sobre a questão de perispírito, corpo de relação dos espíritos no mundo espiritual e a referência para a formação dos nossos corpos físicos, aqui no capítulo 14 a gente consegue um material muito rico, capítulo 14 da Gênese. Em específico, eu vou trabalhar alguns conceitos que estão na formação e propriedades do perispírito. Então a gente vai tentar dar uma amarradinha nessas referências todas, mas eu gostaria de fazê-lo a partir da apresentação do PowerPoint que foi passado para vocês no início. É sabido que a nossa casa atende, faz um movimento de promoção social, não só na Rocinha, né, foram apresentadas fotos, inclusive, do grupo, né, Francisco de Assis, não apenas os trabalhos assistenciais, mas também houve uma das últimas fotos lindíssima, que nos dá a dimensão da quantidade de funcionários que a casa emprega, né? A quantidade de famílias que de alguma forma transitam em torno dessas obras sociais e que muitas vezes estão distantes de nós, né? Muitos de nós chegamos ao Centro Espírita em busca dos estudos, em busca do apoio do passe, em busca de esclarecimentos e por não nos envolvermos nas atividades voluntárias, por questões diversas, muitas vezes a gente não tem a dimensão do que acontece, portas para fora da casa, né? E a reflexão que eu queria começar a pensar em termos de objetivos, né, de propósito, é exatamente pensar que todos esses resultados que são possíveis, que foram possíveis ao longo de 2018, que têm sido possíveis ao longo desses 56 ou 57 anos, agora não me falo, sempre erro essa conta, mas mais de 50 anos de existência dessa casa, eles são graças a esse coletivo de pessoas, né? Há aqueles que se envolvem diretamente, que colocam a mão na massa, há aqueles que estão no movimento apenas de doação dos recursos, de mobilização da sociedade em favor da abertura dessas frentes, há aqueles que chegam para serem acolhidos e nesse movimento a gente criou, né, a direção da casa criou um grande caldeirão, onde coisas maravilhosas têm acontecido, histórias de superação, histórias de localização, né, de construção de um sentimento mais amplo de humildade, de humanidade, reflexões preciosas. Ainda hoje, por ocasião da abertura do trabalho da evangelização de infância e juventude, né, os estudos doutrinários para crianças e jovens, eu tenho que me policiar com isso. É uma vergonha, o coordenador do trabalho ainda está usando o nome antigo. A abertura, né, de 2019, ela se fez hoje lá na Rocinha, lá na Rua 1, e recebemos os nossos jovens
e tivemos a oportunidade de participar um pouquinho da conversa, né? Nós orientamos aos evangelizadores que acolhessem as crianças e jovens sem a proposta efetivamente de levar algum tipo de conteúdo. Seria um momento de acolhimento, um momento de escuta, um momento para a gente fazer uma avaliação, né? Afinal de contas, como foi 2018 e o que nós queremos projetar para 2019. E em especial me chamou a atenção o grupo de cerca de 10 jovens da turminha de 11, 12 anos. Turminha, né? Turmona. Galera de 11, 12 anos que parece que toma fermento. Tem gente de 11, 12 anos que é maior do que eu lá na sala. Mas o interessante de mapear esta alegria, o entusiasmo com que eles transitaram pelo ano de 2018, apesar de todas as dificuldades que o ano apresentou. E o grande desejo de construção de um 2019, de reflexões sobre a possibilidade de trabalharem como jovens aprendizes em alguma coisa, de começarem a pensar, direcionar os seus estudos para a sua formação profissional. Essa ideia, né, de finalmente conseguir uma namorada ou um namorado, a ideia de finalmente assistir um jogo do Flamengo no Maracanã, a ideia de passearem mais, de estarem visitando outros lugares, porque a Rocinha é muito pequena, conforme nos disse um dos jovens. Ela não está cabendo mais a gente não, tio. Essa ideia de que o mundo é amplo e que precisa ser conquistado, é um campo de construção de nossas vidas, que nos encanta, que nos estimula a pensarmos sobre o propósito da encarnação, não apenas com o peso das contas que têm que ser pagas, das crianças que têm que ser educadas, das crises econômicas que têm que ser superadas, dos problemas de saúde que precisam estar sob um controle, mas essa perspectiva, né? Esse olhar de que o mundo onde se está vivendo pode ser maior, pode ser mais amplo, pode ser mais bem vivido. E essa ideia de que essa construção ela se faz dentro dos espaços coletivos, na partilha do espaço, no aprender a estar com o outro, no empreender ações, no mobilizar os recursos, no estar de alguma forma sonhando juntos. Então esse ano nós vamos encarar inclusive o projeto Baladeiros. Os nossos jovens querem ir mais para a balada. A balada deles é ir ao jogo de futebol do Maracanã, um jogo do Flamengo. Querem voltar a visitar o Museu da Manhã, querem conhecer o Aqua Rio. Querem conhecer aquele outro museu do outro lado da praça que não sabiam nem o nome, né? O Museu do Mar. Querem se movimentar. Querem fazer mais piqueniques, querem estar mais fora da comunidade, querem descobrir as coisas legais que tem fora para trazer para dentro da sua realidade e transformar esta realidade da Rocinha. E a grande confiança com que aqueles olhos brilhantes falam, que é algo impressionante. Um vigor que é típico dessa juventude que vai conquistar o mundo, que está construindo seu espaço. E que nos mobiliza efetivamente. Talvez um dos grandes olhares para nós pensarmos em termos de objetivo da encarnação seja pensarmos em aprendermos a construir esse mundo de sonhos. Aprendermos a concretizar estes nossos sonhos na vida, aprendermos este intrincado código de relações humanas e espirituais, das relações destes espíritos encarnados e desencarnados entre si e com todo o resto da natureza, de forma que possamos criar uma sociedade cada vez mais bela,
cada vez mais ampla, cada vez mais feliz, com espaço efetivo de realizações. Essa é uma forma mais poética da gente dizer o que Kardec colocou. Kardec, no Livro dos Espíritos, nos fala sobre a necessidade de aprendizado e de pagamento de nossos débitos, acerto de nossos erros do passado. Eu prefiro ficar com a poesia. Me parece muito duro em uma sociedade em que nós não temos tempo para muita coisa, ficarmos pensando que estamos aqui porque temos que aprender, porque temos que pagar erros, aprender a fazer as coisas certas. Eu gosto mais de pensar que o aprendizado é uma consequência dessa ânsia de viver um algo mais pleno, um algo mais amplo. E é o próprio Kardec que trabalha isso de uma forma muito bela no livro O Céu e o Inferno, quando ele nos fala: o homem, qualquer que seja o grau da escala a que ele pertença, desde o estado de selvageria, tem o sentimento inato do futuro. Sua intuição lhe diz que a morte não é a última palavra da existência e que aqueles de quem estamos saudosos não estão perdidos para sempre. A crença no futuro é intuitiva, é infinitamente mais generalizada que a crença no nada. É essa percepção de que, apesar de tudo, nós temos espaço e condições de sermos felizes desde que achemos o caminho, que construamos esse processo. É essa certeza de que, de alguma forma, a vida continua sempre, a vida floresce sempre, as coisas têm continuidade. Mas, ao mesmo tempo, esse desafio de entendermos como estas relações se dão efetivamente. Continua Kardec no item 2. O receio da morte é um fato da sabedoria da providência e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os seres vivos. Ele é necessário enquanto o homem não está bastante esclarecido sobre as condições da vida futura, como contrapeso à tendência que, sem esse freio, o levaria a deixar prematuramente a vida terrestre e a negligenciar o trabalho na terra que deve servir para seu próprio adiantamento. É por isso que, entre os povos primitivos, o futuro é apenas uma vaga intuição, mais tarde, uma simples esperança, mais tarde, enfim, uma certeza, porém, ainda atenuada por um secreto apego à vida corporal. Esse parágrafo para nós ele é primoroso, porque talvez nos ajude inclusive a pensarmos sobre o nosso próprio posicionamento diante da vida. Quais são os objetivos que estamos buscando? Será que nós estamos vivendo ainda com uma vaga intuição acerca da continuidade da vida? Será que nós já passamos para esse patamar seguinte da simples esperança, né? Aquela chama que nos aquece, que faz com que nós nos movimentemos de alguma forma, porque há sempre uma luz no fim do túnel? Ou será que já construímos efetivamente esta certeza? Talvez em determinados momentos de nossas vidas nos encontremos com mais certeza, em outros com menos certeza. Talvez em alguns momentos caminhemos com uma vaga intuição, em outros nos apeguemos com uma esperança maior. O fato é que nós transitamos ainda nessa construção dessa certeza e, portanto, né, ainda com todo esse sentimento atenuado pelo apego à matéria. Apego no sentido de que nós nos significamos através dessa matéria. Ela nos é essencial ainda para definirmos efetivamente quem somos. E talvez a prova sociológica mais cabal para percebermos isso são os julgamentos que traçamos para as pessoas através
dos seus hábitos de vestir, de alimentar, seus consumos no campo do entretenimento, seu modo de vida, as tribos mais variadas que sugerem para nós que determinadas roupas são importantes, determinados alimentos são importantes, determinados costumes, frequências em determinados grupos, em determinados espaços, algumas músicas, algumas leituras são determinantes para nós. Nós cunhamos, apresentamos nossa identidade através desses atos materiais e conforme me diz uma amiga querida, eu me sinto nua quando saio sem as minhas bijuterias. O fato de sair de casa sem brincos, sem colares, faz com que ela se sinta despida de sua identidade, como se fosse outra pessoa. Quando sentimos aquela necessidade vigorosa de darmos uma guinada em nossas vidas, trocamos nossos guarda-roupas, mudamos os cortes de cabelo, modificamos hábitos, como se tentássemos nos convencer efetivamente acerca daquela nova personalidade que desejamos ser. E com o passar do tempo, estabelecemos um movimento de diálogo entre esta nova personalidade que desejamos e aquela que construímos até então. E aí nos tornamos religiosos de um outro credo, mas com certa flexibilidade. Cunhamos variadas formas de sermos vegetarianos, criamos variadas formas de sermos consumistas, de sermos cariocas, de sermos budistas, e vamos transformando a nossa realidade através desse movimento de construção de nossas identidades. Nesse objetivo, nesse movimento, com este objetivo de construir efetivamente uma identidade que almejamos, em parte, por esta certeza de que o futuro vale a pena de ser investido, em parte, por estes instintos, por esta intuição que nos bate forte, dizendo que somos muito mais do que meramente estes corpos que hoje vestimos. Em parte, pela força que a própria sociedade impõe em nossos espaços de convivência. Eu quase virei flamenguista. Eu quase comecei a frequentar campos de futebol. Algo que na minha infância nunca fez parte, eu nunca gostei de futebol. Mas ao entrar na universidade, levado pelo coletivo universitário, fui a um jogo, uma final de Flamengo e alguma coisa no Maracanã. E embora não goste de futebol, a adrenalina da torcida, aquela animação das pessoas, aquele movimento contagiante, nos faz refletir sobre a possibilidade de retornarmos ao estádio de futebol em algum momento. Da mesma forma que a alegria, a força que nós aurimos na casa espírita faz com que muitas vezes nós queiramos estar voltando e buscando um pouco mais daquela energia. Nesse movimento de construção de uma identidade que é mutável, que está tentando dar conta dessa realidade de, afinal de contas, o que é estar vivo? O que é ser um espírito imortal? Nesse processo em que vamos sendo arrastados no ponto inicial pelas questões da materialidade, pelas questões instintivas, pelas questões sensórias, e vamos sendo conduzidos até que aos poucos despertamos as nossas capacidades, as nossas potencialidades e vamos nos abrindo para uma vida cada vez com mais propósito, cada vez menos submissa no sentido de só fazermos a vontade do outro. Podemos ver o espelho disso através do próprio movimento daquele infante que vai crescendo até atingir a sua idade adulta. Via de regra, as crianças são dóceis.
acolhem as regras da casa, acolhem as instruções, acolhem as falas, mas à medida que elas vão desabrochando, vão entendendo os códigos de conduta social, vão descobrindo o seu próprio querer, começam um movimento de diálogo com esta sociedade, com esta família, até que sejam capazes de estabelecer o seu próprio patamar de vida, sua própria individualidade. E talvez a juventude seja o melhor exemplo disso. Acredito eu, inclusive, que talvez pudéssemos nós, enquanto sociedade planetária, né, terrestre, encarnados e desencarnados, nos classificarmos em nossa maioria exatamente como estes adolescentes, que brigam contra um conjunto de regras estabelecidas, que brigam para fazer diferente, que tentam inovar e que, à medida em que se descobrem enquanto sujeitos, vão se acomodando ao cumprimento de seus papéis, de suas funções, vão achando aquele espaço mais adequado para a sua manifestação, vão adequando o entorno para a manifestação de suas competências, cunham seus sonhos e por aí seguem. E por aí seguimos, fundando nossos grupos sociais, fundando nossas cidades, quem sabe em breve fundando nossos planetas e nossos sistemas solares. À medida em que nos desvencilhamos da importância da matéria para significar nossa identidade, à medida em que descobrimos essas dimensões espirituais que nos cercam, nós vamos, aos poucos, fazendo construções cada vez mais complexas em termos de criatividade. Hoje, nossas personalidades já são ditadas não mais apenas pela persona física, mas por diversas personas virtuais que nos compõem numa visão global. Estejamos na rede social A, B ou C, ou no simples ato de dizer eu não tenho redes sociais, num ato político que determina quem somos. E nós vamos percebendo através dos estudos no campo da psicologia, da pedagogia, o quanto de nossa essência está presente, por mais mascarados que queiramos estar nessas redes sociais, nesses games, o quanto de nossa essência se manifesta. E a importância dessas personas virtuais, que não têm o espaço físico, mas que ocupam o espaço no tempo. E quando olhamos para as nossas linhas, eu gosto de fazer muito isso no Facebook, aquela possibilidade, né, doar tantos anos, né? Aí o que eu estava fazendo no dia de hoje, no ano passado, no ano retrasado, no outro ano, o que eu estava pensando, e de repente a gente se dá conta, caramba, tem um padrão aqui da minha própria capacidade, da minha própria personalidade que eu não tinha me dado conta. E a gente percebe os nossos próprios gostos, os nossos colegas percebem facetas nossas e comentam conosco, e a gente diz assim, gente, eu nunca tinha percebido que eu tenho essa tendência. E aos poucos, estas construções materiais, virtuais e espirituais vão dando conta de estabelecer um entorno de efetivo de quem nós somos. Talvez hoje as inteligências artificiais saibam mais sobre nós do que nós mesmos. Porque tem juntado dados dos nossos e-mails, das nossas navegações, das páginas que estamos curtindo, das fotos que estamos compartilhando, dos lugares por onde temos ido. E aos poucos nós vamos percebendo que talvez nem seja tão necessário estarmos em um show ao vivo para assistirmos este show ao vivo. Ainda essa semana discutimos lá no trabalho sobre isso. Porque um jovem programador lá dizia assim, comprei ingressos para um show na Nova Zelândia. A nossa pergunta dos mais velhos imediata foi, e quando você vai à Nova Zelândia? Já programou as férias? Não, o show é daqui a pouco.
eu vou assistir em streaming diretamente pelo Facebook e a gente se dá conta que toda esta dimensão material já talvez não nos signifique tanto, que talvez o nosso próprio avatarzinho lá, a foto que nós colocamos no nosso perfil social, diga muito mais do que a nossa própria aparência. E eu digo tudo isso para que nós possamos pensar sobre essa nossa manifestação na nossa vida, nessa dimensão material. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e foi interessantíssimo, eu estava teclando com ela lá em função do trabalho, eu já vinha tendo algumas reuniões com ela lá no Rio Grande do Norte, a gente aqui do Rio de Janeiro, e sempre teclando por conta de algumas restrições tecnológicas que nós estávamos, e a nossa primeira videoconferência foi um susto. Eu disse para ele assim, cara, eu imaginava um sujeito alto, magro, com uma voz mais ou menos fina, eis que me aparece um sujeito baixinho, com um vozeirão de locutor de rádio, completamente diferente daquele estereótipo que sei lá por que cargas d'água eu construí. E aos poucos nós vamos percebendo que a nossa roupagem física, embora seja muito importante para nós ainda, é cada vez menos importante. As ideias transitadas, os princípios colocados, a forma de nos portarmos no mundo é cada vez mais vigorosa. Esse é um sinal, um indício de que estamos nos aproximando de um tempo muito diferente desse tempo de provas e expiações, de pagamento de débitos, em que nós nos colocamos em função do nosso processo natural de construção de competências. Aos poucos, estamos ressignificando o nosso entorno utilizando apenas a mente, projeções de equipamentos, criatividade. Cada vez mais somos o que falamos, cada vez mais influenciamos coletivos enormes, cada vez mais discutimos sobre as nossas construções coletivas, a tal ponto que a própria figura daquele artista que assina uma obra começa a se desvencilhar na sociedade moderna, porque aquela obra de arte é assinada por um coletivo. O coletivo tal que fez aquela arte, o coletivo tal que fez aquele vídeo. Diluindo-se essa coisa da personalidade e cada vez mais pensando nesse coletivo, embora o indivíduo continue presente. Esse contexto, para a nossa reflexão, ele é muito importante. Porque o objetivo de nossa encarnação, conforme nos dizem os Espíritos, o objetivo de longo prazo, não é nos mantermos encarnados pelo maior tempo possível, nos tornarmos criaturas análogas a Matusalém e vivermos 500, 600, 700 anos aqui nesse planeta. O nosso objetivo é transcendermos essas manifestações materiais e nos percebermos cada vez mais livres destas amarras, destas âncoras. E isso só é possível à medida em que descobrimos a dimensão espiritual de nossa essência. Brincava um aluno hoje conosco, lembrando de uma brincadeira que eu sempre faço, né? Eu começo a falar na aula sobre a coisa do nós temos um espírito, e pergunto quem é que tem um espírito, e aí todo mundo cai na minha pegadinha, eu caía. Porque eles já se deram conta que nós não temos um espírito, nós somos um espírito. Essa virada parece algo simples, mas quantas vezes vocês já se pegaram pensando sobre evolução nesse sentido? Não, porque meu espírito precisa evoluir. Faço esse esforço para o meu espírito evoluir, como se fosse um Pokémon, um Tamagotchi no nosso bolso, que a gente vai dando comidinha e vai ligando na tomada e vai alimentando e aquilo ali vai passando de nível até se tornar alguma coisa muito mais poderosa.
E nos esquecemos que efetivamente estamos falando de nós, das nossas projeções, dos nossos sonhos, dos nossos anseios. O objetivo da encarnação é transcendermos a importância de estarmos encarnados e descobrirmos a essência espiritual que anima a nossa vida, que anima esses corpos que começam mais ou menos fofinhos, com semanas de nascidos, mas que são poderosíssimos equipamentos de inteligência artificial, com uma capacidade de processamento de dados inacreditável, com a possibilidade de automatização de respostas, de processamento de recursos. E aí a gente começa pensando nessa coisa da vida virtual, talvez como uma outra forma de ensaiar esta vida. Estes equipamentos que têm data de validade, embora estejamos nos esforçando muito para que estes equipamentos durem o maior tempo possível, desenvolvemos mecanismos, desenvolvemos a medicina, inventamos medicamentos, formas de diagnóstico, lutamos contra as intempéries que corroem esse nosso equipamento chamado corpo, mas invariavelmente, pelo menos até o presente momento, ninguém conseguiu passar dos 150 anos. Essa é a minha meta nessa encarnação. Porque eu acredito que é necessário que tenhamos metas audaciosas. Como dizia Francisco de Assis, comecemos pelo impossível. Porque à medida em que nós projetamos os nossos objetivos, os nossos sonhos lá na frente, mesmo que nós não consigamos alcançá-los, teremos dado passos de superação inacreditáveis. Mas há um fato: nossos corpos se degradam. A gente pode dizer de outra forma, envelhecem. Vão quebrando, a gente vai trocando umas peças, aí tira uma córnea, bota uma prótese, bota um pino, faz uma cirurgia, serra um pedaço do osso, coloca um titânio, e a gente vai nesse movimento tentando fazer com que esse corpo nos dê mais algumas horas de autonomia, mas chega um momento em que ele não responde mais. E é necessário abandonar esta casca e seguir e retomar a vida espiritual no mundo espiritual, para fazermos uma avaliação do que andamos realizando ao longo desta encarnação mais ou menos longa, ou às vezes curta. E ao fazermos essa avaliação, percebemos que acertamos algumas coisas, erramos outras, descobrimos alguns potenciais a serem desenvolvidos e começamos a ansiar por novos mergulhos, por novos equipamentos, quem sabe com equipamentos mais modernos, com corpos geneticamente transformados, alimentados de forma diferenciada, com condições melhores, talvez de nos dar chance de sonharmos com autonomia de voo de 200 anos e não mais de 150. E assim vamos preparando a próxima encarnação. Mas nesse movimento de preparação dessa encarnação, há uma matriz que ficou gravada com nossas conquistas, com nossas alegrias, com nossos receios, com nossos medos, com todos os valores que conseguimos construir. É que nem um pendrive. Nossa, como fez falta. Eu resgatei meu pendrive hoje. Eu tinha esquecido na Lan House. Uma semana sem alguns arquivos importantes. Eu devia ter posto na nuvem, mas não pus. E aí eu fiquei me dando conta que talvez nessa comparação em que estamos encarnados, o nosso perispírito possa servir exatamente como este dispositivo de armazenamento, que guarda esse registro que vai garantir a continuidade de nossos corpos de relação da melhor forma possível e que vai funcionar de matriz para o processo de divisão celular da formação do próximo corpo. Porque os princípios inteligentes ligados aos primeiros, ao óvulo e ao espermatozoide, ao se combinarem, gerando a primeira célula, eles sabem o que fazer. Eles seguem os automatismos, eles seguem os movimentos instintivos que a vida provê
que diz sobreviver a qualquer custo, manter-se vivo, buscar alimento, lutar contra as intempéries, reproduzir-se, atendendo a um código que está devidamente escrito nos genes. Mas esse processo por si só, sem a condução do astronauta que vai ser o dono desse traje, o espírito, muitas vezes não vinga. Muitas vezes não será capaz de nascer e quando nasce, vive poucas horas. E quando este astronauta, este espírito, se apropria daquela célula primeira, com seu perispírito, com as informações guardadas em seu pendrive, começa a imprimir uma série de alterações e de rotas no processo de formação daquele corpo, determinando processos de saúde, de doença, formando, a partir do seu planejamento espiritual, o melhor equipamento possível para a sua manifestação numa nova encarnação. E aí aqui estamos nós, do gênero masculino ou feminino, transitando em nossas opções sexuais, circunscritos em uma história que neste momento nos coloca cariocas no Leblon, às 7h45 de um sábado, dentro de uma casa espírita. Um planejamento que foi feito, talvez não com essa minúcia de detalhes, mas com o objetivo de, preciso ao longo de minha encarnação ter acesso a este ou aquele hábito cultural, preciso do apoio de tais ou tais pessoas e a vida vai se coordenando neste entorno, muito mais como uma construção que atende nossas necessidades do que efetivamente como uma prisão que aqui nos circunscreve. Este planeta, com todos os seus problemas, com todas as suas dificuldades e também, é necessário que digamos, com suas belezas, com sua grandiosidade, ele é o fruto de nosso movimento de pensar. Ele nos atende da melhor forma possível, foi o melhor protótipo de casa feliz que conseguimos construir até agora, mas que encerra em si um sonho do vir a ser, de ruas limpas, de pessoas que não precisem estar em condições miseráveis, ausência de doenças, saúde ampla, oportunidade para todos. Vidas longas, com infâncias curtas, mas de muita alegria, de convivência. Quando Kardec nos fala sobre essa questão do encarnarmos, o objetivo mais imediato é descobrirmos a nossa essência espiritual através da vida material, através desse mergulho no dia a dia, através deste enfrentamento das dificuldades que são naturais. Para que aos poucos possamos ir ressignificando a nossa própria identidade. Hoje falamos em um mundo de regeneração, onde não há mais a escolha do mal. Ansiamos pela data limite, pela data chave em que esta mudança se dará, onde o mal não graçará mais em nossa sociedade e lutamos ferrenhamente pela constituição dessa sociedade. Estamos sonhando alto e temos concretizado muito. Possamos, queridos amigos, investir cada vez mais essa nossa energia criativa, essa nossa capacidade de pensamento, essa nossa possibilidade de mobilização social, não apenas para sobrevivermos até a próxima sexta-feira, porque há pessoas que vivem assim, ansiando o sábado e o domingo,
E quando entram na segunda-feira, entram ansiando a sexta-feira. Que possamos romper esse círculo, pensarmos que os espaços onde estamos são espaços com grandes possibilidades de construção do belo, do bom, do feliz, de descoberta de nossas facetas espirituais, onde somos capazes de aprender a transcender os instintos, as sensações e descobrirmos a vida plena dos sentimentos, que não precisam necessariamente da matéria para se manifestar, mas que por ora, através dela, ainda se manifestam porque não sabemos fazer diferente. Que nossas redes sociais possam estar cada vez mais coalhadas de mensagens positivas, de mútuo apoio. Que os espaços por onde transitamos possam estar com sorrisos cada vez mais amplos. Que estes sorrisos que pudemos ver na apresentação do início possam ser cada vez mais frequentes no nosso dia a dia. Que nos envolvamos com os nossos grupos familiares, de trabalho, grupos religiosos, com um vigor cada vez maior, na certeza daquele que sonha a possibilidade de um futuro melhor. Porque se somos individualidades imortais, criadas por uma potencialidade soberanamente boa e justa, se estamos destinados a conquistar a felicidade através de nossos próprios esforços, e se detemos todos os recursos necessários e suficientes para empreendermos esta jornada, se ainda não somos plenamente felizes, não é porque estamos circunscritos à matéria, mas sim porque ainda não aprendemos a viver para além dela. Investamos nossos esforços na transformação de nossas realidades, na construção de ambientes mais felizes, ambientes mais solidários. E aos poucos, esta matéria que nos parece um ambiente tão restritivo, descortinará para nós um universo de possibilidades que sequer imaginávamos, da mesma forma como não imaginávamos à época de Kardec, os potenciais de realização de 150 anos depois. Assim como o homem selvagem de que Kardec nos fala não tinha condição de prever a grandiosidade que poderia ser vivido alguns milhares de anos depois. Paz e bem a todos. Obrigado, Guilherme. Nós vamos agora para o momento do passe. Vamos apagando a luz, os médios vão se mobilizando para os andares e tomando as suas posições. E cada um de nós vamos então colocando em nossa mente a figura de Jesus e buscando nos sintonizar com toda a espiritualidade que aqui está e que vai nos ajudar para que possamos receber exatamente o que cada um de nós necessita. Que possamos assim, com a mente e o coração aberto, nos prepararmos para receber o passe. Graças a Deus.